Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Que forte, né? Que louvor forte. Yeshua. E ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. E nós somos a noiva apaixonada do Senhor. Que nesta noite esse Yeshua esteja aqui conosco. E ele está nesta noite. Eu tenho certeza que até agora vocês já sentiram a presença do Senhor. E ele está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que ele nos acompanha, irá nos acompanhar ao decorrer desse culto. Irmãos, o Senhor tem colocado ao meu coração, o Senhor colocou ao meu coração uma palavra que desde o último domingo, quando o pastor Osmar estava ministrando sobre Apocalipse, me despertou um desejo de ler Apocalipse, de ver realmente o que o Senhor tinha escrito. E ali quando eu comecei a leitura de Apocalipse, já preparando a palavra que o Senhor já tinha colocado ao meu coração, eu vi que no começo o Senhor começa a falar sobre as igrejas. Ele começa a dizer as igrejas que realmente ele tem algo com as igrejas que realmente seguem a Jesus Cristo. E ali muitas igrejas não passam, muitas igrejas têm algo a ser reprovado, porém em uma igreja está tudo certo. E quando eu li isso, eu até falei com a Carol, falei assim, olha que legal. Na verdade o meu plano era ver somente um capítulo por dia, até mesmo para mim conseguir ter essa constância. E aí quando eu comecei a ler sobre as cartas às igrejas, eu não consegui parar. Porque meu pai fala bastante sobre isso também. E era algo que, para mim, mudou muito a minha forma de ver. E o Senhor trouxe um questionamento à minha vida. Será que nós temos sido a igreja que o Senhor tem para aprovar? Será que nós realmente temos entendido o que é ser igreja? Quando o Senhor fala sobre a igreja que foi aprovada, Ele diz que era uma igreja pura e simples. Será que hoje, nos dias de hoje, nós temos buscado ser essa igreja pura e simples? E o Senhor me visitou e me trouxe muitas coisas à minha mente. O Senhor vem trazido ao meu conhecimento coisas que hoje nós vivemos no mundo chamado gospel, né? Quem é cristão fala assim, eu sou do mundo gospel. Mas na verdade nós somos do mundo de Cristo, nós não somos do mundo gospel. Sabe por quê? Porque hoje no mundo gospel nós temos cantores se assumindo gays ou homossexuais e também adeptos à droga. Nós temos cantores hoje do mundo gospel que não querem mais servir a Cristo porque isso não traz mais tanto dinheiro. Esse não é o reino que nós temos que servir. Não é essas pessoas que nós temos que ouvir, ou essas pessoas que nós temos que receber conselhos, ou até mesmo falar assim, nossa, eu compactuo com o que ele fala. Não, esse não é o nosso reino. As pessoas hoje estão usando o evangelho como trampolim. E quando eu li isso, quando eu li Apocalipse, eu vi isso claramente. Hoje nós vivemos um evangelho popstar. Hoje nós vivemos um evangelho onde estar no púlpito é para você ser reconhecido. E não é nada disso. Como o pastor mesmo disse, Paulo, ele sabia ter fartura, mas ele também sabia viver na pobreza. Enquanto pessoas estão se aproveitando do reino de Deus, temos pessoas morrendo e se entregando as vidas por Ele. Eu fui buscar, existe um site chamado Portas Abertas, vocês devem já ter ouvido, é um site missionário. E eu vi que o Brasil, ele não entra nem no ranking de países perseguidos. E olha que a gente acha que nossa vida como cristão é difícil. Existem pessoas que todos os dias estão sendo açoitadas porque eles estão tentando pregar a palavra de Deus. E nós que temos a liberdade, o que nós temos feito por esse reino? Eu coloquei aqui que hoje mais de 100 mil cristãos morrem por ano, todos os anos, por conta da sua fé. Irmãos, nós não estamos nesse ranking. Mas pessoas que estão no Afeganistão, pessoas que estão em países muçulmanos estão deixando a sua vida em prol de Cristo. E quando eu li essa carta, eu falei assim, Senhor, que igreja eu sou? Eu sou a igreja que eu avanço, eu sou a igreja que eu estou confortável, porque o meu país me dá total liberdade.
Mais de 250 milhões de pessoas são perseguidos todos os dias, dia após dia, por causa de um evangelho. A cada dia, o número de ateus e perseguidores de cristãos aumenta. Na Europa, as pessoas estão deixando de acreditar em Cristo. No Brasil, ainda existe uma crescente de pessoas que estão se aderindo ao Evangelho, estão entendendo o Evangelho. Mas será que esse é o real Evangelho? Nós precisamos levar o reino de Deus a sério. Abra sua Bíblia em Lucas 17, versículo 20. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem falado do amor de Deus? Você tem falado sobre o reino do Senhor? Vamos à leitura. Diz assim, 17, versículo 20, nós vamos ler até o 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que lhe desejarás ver um dos filhos do homem, e não o vereis. E vós dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, então não vedes nenhum sinais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que o primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por sua geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a toda. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem tiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não descerá para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, prendê-la-á, e a quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que nada naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém? Essa palavra é forte. Quando eu li essa palavra, o Senhor, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia, veio direto ao meu coração. Porque quando o Senhor trouxe essa introdução ao meu coração, mostrando o mundo que nós temos vivido, eu parei para pensar, o que hoje tem nos desferido dos tempos de Noé? Hoje, nós temos vivido um evangelho real, puro e verdadeiro. E as pessoas aí no mundo, o quanto de temor ainda resta ao coração dessas pessoas? Nós temos vivido atrocidades, irmãos. Isso que o pastor disse hoje, de parar e conseguir comprar um brinquedo para uma pessoa, de realmente conseguir enxergar que ali existia um ser humano, esse é o reino de Deus em movimento. A atitude que o diácono Leonardo fez, isso é o reino em movimento. Mas quantas das vezes no nosso dia nós movimentamos o reino? Quantas das vezes no nosso dia nós paramos para perceber que do nosso lado existe uma pessoa que precisa da palavra e do reino de Deus? Aqui a palavra no versículo 20 mostra que as pessoas tinham
uma curiosidade de saber o que iria acontecer. Onde existia esse reino? Porque o reino é algo visível. Quando nós falamos de reino, é algo que você sabe quem é o líder, você sabe a hierarquia. Eu sei disso porque o meu pai é um apreciador muito grande de filmes de guerra. Então eu sei como funciona o reinado e sei muito bem. E ali os fariseus, eles interrogavam a Jesus para saber como que esse reino existia, quando que esse reino viria. E o Senhor diz que esse reino não está lá. O Senhor diz que esse reino não está em outro lugar, mas esse reino está dentro de nós. Esse reino é o reino que nós vivemos dia após dia. Eu coloquei aqui que a palavra do Senhor, ela cita mais sobre o reino de Deus do que realmente a igreja. Nós somos a igreja, mas nós vivemos o reino de Cristo. Eu coloquei que aqui o reino dos céus não é o reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus é aqui, mas nós não vivemos o reino nos céus. Nós vivemos o reino aqui, no plano terrestre. O Senhor em Mateus, ele nos traz a perceber que esse reino, ele tem origem nos céus. Esse reino, ele começa a acontecer desde o haja luz, desde o eu sou, até o momento em que Jesus está aqui conosco. E em Mateus, ele deixa muito claro isso, que ele diz que o reino, ele tem origem nos céus, mas é vivido por aqueles que aceitam a Cristo. Irmãos, nós não conseguiremos viver esse reino se nós não entendermos que nós precisamos de Cristo. Esse reino, eu coloquei até aqui, é até interessante que o reino, ele se faz presente a partir do momento que uma pessoa se submete a viver Cristo. E aí o reino se torna presente nessa pessoa. O reino é interessante que ele não é geográfico. Nesses filmes de guerra do meu pai, a gente vê que quando existe uma guerra, é um reino contra o outro. Existe uma ordem geográfica para que exista uma guerra, mas a nossa guerra não é geográfica, ela é espiritual. E quando nós atuamos nesse reino, a gente entende que nós não lutamos, mas o Senhor luta por nós. Nós não vemos, mas essa guerra acontece. E aonde o rei está, o reino acompanha. Quando nós aceitamos o rei como nosso Senhor, quando nós aceitamos essa hierarquia do reino, o reino do Senhor nos acompanha. E aí nós conseguimos entender o que realmente esse reino nos traz. O que realmente esse reino tem a nos entregar. Eu coloquei aqui que aonde há submissão ao rei, ali chegou o reino. E nós entendemos que existe algo que chama cultura do reino. Quando nós entendemos que quando uma pessoa se converte, quando você fala assim, Senhor, eu aceito a Jesus Cristo, alguma coisa começa a acontecer. Uma mudança surge nessa pessoa, porque o reino é uma cultura. E a cultura, antigamente, nos tempos antigos, quando existia uma guerra, quando os governadores eram inteligentes, eles não colocavam aquelas pessoas como escravas, mas ele inseria a cultura dele. Porque ali ele sabia que a mente das pessoas, ele sabia que a forma como as pessoas viviam iria mudar. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente hoje. Nós temos que colocar a cultura do reino para que a nossa vida possa ser transformada. Para que o nosso dia a dia nós possamos estar sensíveis, assim como o diácono Leonardo, como o pastor Joca, de olhar para aquela pessoa e saber que a cultura do reino que atua em mim pode mudar a vida daquela pessoa. Eu coloquei aqui que esse reino é um reino inclusivo. Ele aceita da forma como você está. Ele te propõe algo diferente, totalmente exclusivo para quem está nesse reino. O Senhor tem até um cântico no inário que diz assim: eu venho como estou. E é assim que o Senhor quer. Ele não quer que você venha de uma forma já transformada, porque a transformação é obra dele. Ele é o autor da arte, não você. Você se mudar é algo totalmente complicado, mas o Senhor tem esse poder de mudar a sua vida. Quando nós entendemos esse reino e quando a nossa
cultura começa a ser transformada, nós entendemos o Deus que nós servimos. Eu coloquei aqui que eu tenho um amigo, João, que ele foi até mesmo com a gente no encontro com Deus que a gente foi, e ele tinha uma visão totalmente diferente do que era Deus. Ele acreditava que Deus estava em todas as religiões, porque ele não entendia o que era essa cultura. E quando você tem um encontro com Deus, você entende que existe somente um reino. Existe somente um reino vencedor, e é o reino do Senhor. O reino, ele não traz visitação do Senhor, mas ele traz uma conexão. Quando Jesus veio à terra, ele trouxe com ele algo extremamente importante: a conexão com Deus. Os homens antigamente se conectavam por intermédio de profetas, por intermédio de uma aparição ou por intermédio de uma palavra, mas quando o Senhor trouxe a nós Jesus Cristo, nós tivemos uma conexão com o reino. E todos os dias é possível nos conectarmos através dessa palavra viva que Ele nos deu. Nós temos a opção de nos conectar todos os dias. Não é o pecado que te afasta de Deus, mas é a sua culpa. Saiba que o Senhor te aceita como você está, como Davi soube se arrepender. Nós temos que saber nos arrepender para nos conectarmos ao Senhor. Antes de nos conectarmos conectávamos apenas como visitantes, e hoje nós somos amigos desse rei. Se a Bíblia, ela não ofende a forma como vivemos, ainda não entendemos o reino. Irmãos, é até mesmo complicado para mim dizer, mas todas as vezes que eu abro esse livro, o Senhor tem algo a consertar em mim. E quando o Senhor não tem algo a consertar na nossa vida, quando nós abrimos a Bíblia e nós não nos arrependemos, não conseguimos ter esse arrependimento sincero, o reino não está em nós. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia é um momento de rendição ao Senhor. É um momento de sabermos que nós não somos nada e nós dependemos totalmente dEle. Para entendermos o reino dos céus, é necessário entendermos as seguintes coisas. O reino, na verdade, que nós vivemos é um reino de ponta cabeça, porque a palavra do Senhor fala que os últimos serão o primeiro, e nós vivemos aqui de uma forma totalmente diferente. Nós sempre queremos ser o primeiro. É no trânsito a gente faz de tudo para ser o primeiro. Às vezes na hora de comer também a gente quer ser o primeiro a ser servido, e na verdade, no reino é extremamente diferente. A forma como o Senhor atua é diferente. Por isso que Ele é o Rei dos Reis. Por isso que a sabedoria, a maior sabedoria, o homem mais sábio, aconteceu porque o Senhor permitiu. E quem deu a sabedoria a esse homem foi o Senhor. Aqui eu vou pedir para o Léo colocar para a gente aqui, Mateus 5. A gente vai ler do 3. Deixa eu colocar aqui também na minha Bíblia. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler aqui. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, irmãos? Irmãos, aqui eu quero aqui que a gente fale versículo por versículo. Eu vou pedir para o Leonardo colocar o 3:5:3, que diz assim: feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Irmãos, aquele que entende que é pobre de espírito é aquele que se rende aos pés do Senhor e clama a Deus por misericórdia todos os dias. Aqui a gente não está falando sobre pobres em questão material ou pobre em questão de saúde, mas a gente está falando de pobre espiritual. Aquele que detém todo o poder espiritual está sobre nós. Ele está aqui nesta noite. Nós temos que saber que nós somos sim pobres de espírito, mas o Senhor está conosco. E o reino dos céus nós iremos adentrar. No versículo 4 diz assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Muitas pessoas acham que o choro é sinal de fraqueza. Eu falo que não. O choro é sinal de um coração contrito. O choro é sinal de arrependimento. O choro é sinal que o milagre pode acontecer. O choro é sinal de que a minha força se acabou, mas aquele que está sobre mim tem força para mudar a minha situação. Eu coloquei até aqui que eu tenho uma história muito interessante sobre mim. Até estava conversando essa semana com a Carol, que quando eu era criança, eu sempre usei óculos, né? Acho que desde os 7, 8 anos já precisei usar óculos. Sem óculos eu não enxergo quase nada. E você sabe, criança sempre quebra o óculos. Porém, irmãos, meu pai era pai de gêmeos, tinha o Vinícius ainda para pagar a faculdade, pagar a escola, pagar curso, e eu sabia que eu não podia quebrar meu óculos. Sabia que a situação era complicada, eu tinha que manter aquele óculos intacto. E eu quebrei esse óculos. E eu lembro que eu ajoelhei ao Senhor e eu chorei. Eu falei assim: Senhor, por favor, Pai, eu opera um milagre. Faça com que esse óculos... Eu queria que o Senhor colasse o óculos, mas se não desse, que o Senhor desse alguma situação. E eu lembro que eu dei o óculos para minha mãe, e ela levou até no seu Arnaldo, e ali ela conseguiu arrumar o óculos. É muito simples eu falar assim: isso é obra do acaso. Mas eu consegui sentir a presença de Deus naquele momento. Eu consegui sentir a resposta de Deus. E foi algo que marcou a minha vida. Porque eu não estava chorando porque eu era... é besta. Não, irmãos, eu estava chorando porque eu precisava daquele milagre. E eu sabia que as minhas forças iam só aquele momento. E quem podia agir por mim era maior do que eu. E é assim que tem que ser as nossas vidas. Não tenha medo de chorar, chore mesmo, mas chore aos pés do Senhor. Foi assim com Ana. Ana estava chorando no templo, até que chegou o sacerdote. E ele falou assim: essa mulher está bêbada? Não, ela estava orando ao Senhor. Ela estava à espera de um milagre. E quando ela entregou o seu coração, o Senhor foi capaz de fazer um milagre na vida dela. O versículo 5 diz assim: feliz as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Aquele que é humilde de coração, sabe que as coisas do Senhor vêm no tempo certo, e ele descansa na promessa. Irmãos, quem é humilde, ele não está olhando: caraca, mano, meu irmão está muito à frente de mim. Ele sabe que o Senhor acrescenta no tempo certo, no momento certo e na hora certa. O versículo 6 diz assim: feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Aquele que busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas lhe serão acrescentadas. A sede de buscar o Senhor nos traz aquilo que nós precisamos. Coloque Deus como primeira opção no seu dia e você verá como as coisas acontecerão. Faça essa prova. Prove. Eu sei que agora nós iremos entrar numa semana de oração para a Santa Ceia. Coloque o Senhor
como o primeiro bom dia do seu dia. Fala assim: bom dia, Espírito Santo, eu estou aqui e eu sei que hoje o Senhor irá operar um milagre. Faça essa prova, veja o que o Senhor tem para você. No versículo 7 diz assim, feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Era o que o Estevão estava falando ontem. A gente nos Estados Unidos sentia que ninguém tinha misericórdia, mas quem tem misericórdia é quando você entende que o Senhor luta por nós, aí o reino dos céus é nosso. A palavra do Senhor, existe uma palavra que diz que existia um credor, que ele foi até o juiz estava cobrando dele algo, e ali o juiz perdoou ele. Só que ao sair daquele momento, ele foi fazer o que, irmãos? Foi cobrar o outro. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser misericordiosos, porque a misericórdia está sobre nós. A graça e a misericórdia do Senhor está sobre nós todos os dias. No versículo 8 ele diz assim, que feliz as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão o reino de Deus. O coração puro permite que possamos enxergar além das nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos. Feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as trará como seu filho. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor é quem acalma o nosso coração no momento de dificuldade. Nós temos que ter paz aos nossos corações. Feliz as pessoas que sofrem perseguições, porque fazem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Se você não está sendo perseguido, até mesmo de uma forma pequena, que seja no seu Instagram, no seu WhatsApp, saiba que nós estamos distante do reino dos céus. Não é porque a gente não mora no Afeganistão que não existe essa perseguição. Diversas vezes a gente ouve o pastor falando aqui que no emprego ou até um irmão mesmo sofre perseguição porque é cristão. Se a gente não está sofrendo perseguição, ou se a gente não está conseguindo incomodar as pessoas com a palavra do Senhor, algo diferente está acontecendo. Feliz são vocês quando os insultarem, pregarem, perseguirem e dizerem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, como eu tinha dito lá no começo, hoje o mundo gospel tem buscado a facilidade, tem buscado algo muito relax, e a palavra do Senhor não é algo relax. Se a palavra do Senhor não nos confortar, nós não nos confrontar, nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós temos que entender isso. A partir de hoje nós devemos seguir os nossos comandantes, o nosso comandante, a nossa verdadeira realeza. Eu não me envergonho do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Eu não me envergonho desse reino, porque esse reinado, esse rei é tão surreal que quem entra na fornalha sai ileso. Ele é tão surreal que quando o menino derrota um gigante, ele sai ileso. Ele é surreal, esse reino, porque o homem é engolido por uma baleia e ele sai ileso. E esse rei é o rei que luta todos os dias as nossas lutas e nós saímos ilesos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso rei. Ele traz hoje para a gente um reinado puro e simples, que nós possamos viver esse reino dos céus. Eu vou convidar aqui o grupo de louvor, nós vamos entoar aqui um louvor. E eu quero que nesta noite você se derrame ao Senhor. Que esse reino nesta noite, como eu senti, que você também possa sentir, que nesta noite esse reino se faz presente em nós, que se faz presente em você que está assistindo, em todos nós. Amém?